preciso analisar a matéria de hoje com uma certa tranquilidade. Em primeiro lugar, nós fomos contactados pelo repórter do Fantástico que gostaria de uma entrevista exclusiva com a Mireles. Poderia ser feita por vídeo ou poderia ser feita pessoalmente. Analisamos o contexto da reportagem. Nós estamos falando de uma reportagem que trata de os 20 maiores golpes financeiros em curso no Brasil nos últimos anos, ou coisa do tipo. Então, a primeira colocação foi: nós não estamos nos negando a nos posicionar perante a imprensa. Entretanto, não é nesse contexto que nós vamos encontrar um ambiente adequado para sermos ouvidos de fato. Isso foi colocado com muita tranquilidade. Ora, estamos falando dos 20 maiores golpes financeiros de pirâmides no Brasil. Primeira pontuação. A GAS, no nosso entendimento, e como nós vimos sustentando, como boa parte dos clientes também já compreenderam, nunca foi um golpe financeiro. Segundo, não foi uma pirâmide. Inclusive, não foi denunciada. Mireles nem Gleisi foram denunciados por praticar crime de pirâmide financeira. Usando uma linguagem, digamos assim, a mais popular, porque o nosso público agora, nesse momento, é de pessoas comuns. Então, eu não posso ficar aqui de verborragia e juridiquês. A gente não cumpriria a nossa finalidade, que é de comunicação. Pois bem, pensem vocês, agora vamos entrevistar os 20 maiores advogados golpistas do Brasil e, por algum motivo, me insere nesse contexto. Eu não vou dar uma entrevista dentro de um contexto como esse. Então, vamos lá. Estamos falando de golpistas, estamos falando de golpes, estamos falando de pirâmides, e ali uma série realmente de graves situações sendo relatadas na reportagem, e aí nós vamos para lá nos apresentar como um de nós, um daqueles. Então, isso não faria o menor sentido. A Mireles está 100% à disposição de prestar todos os esclarecimentos de tudo porque ela passou, inclusive por entrevista, inclusive para o Fantástico. Desde que, num ambiente de igualdade de oportunidade de esclarecimento e num ambiente de neutralidade e honestidade. Ponto. Entrar numa matéria, numa entrevista em rede nacional, em uma matéria já montada e preparada para tratar de golpes financeiros, não é o contexto em que, na visão da defesa, a Mireles deve estar inserida na sua comunicação na grande mídia. Então, foi a negativa foi numa perspectiva de responsabilidade com a imagem e a proteção da Mireles. Segundo, também foi esclarecido, inclusive por escrito, nós temos todo o respeito ao papel da imprensa no país, ao papel que a imprensa exerce na sociedade, à liberdade de imprensa e dos jornalistas. Todo o respeito. E sentimos muito que
o ambiente de criação dessas matérias não permitem um aprofundamento das questões e, obviamente, os jornalistas são induzidos pelo que eles chamam, como disseram na reportagem, de informações oficiais. Então, óbvio, nós não vimos na matéria nada novo, nada diferente do que a Mireles vem sendo acusada, do que o Gladson vem sendo acusado, que nós vimos refutando com muito trabalho, com muita dificuldade. Não trouxe novidade, mas foi completamente enviesado e induzido pelas informações da Polícia Federal e do Ministério Público e do contexto que está inserido na Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que muito mal iniciou-se esse processo. As pessoas não sabem, mas recentemente foi reconhecido a ausência de acesso pleno aos autos, ao processo, aos elementos que inserem as investigações. E nós, no pouco que já foi liberado, já vimos observando diversos problemas e diversas nulidades. Isso significa que a defesa vai ter que começar toda de novo, toda do zero. Então, a versão que existe do processo, que é essa que vem sendo repetida há 2 anos, ainda é uma versão preliminar, embrionária, assodada, sem nada de novo do que se começou lá atrás. O novo vai começar a partir de agora. Então, é a segunda observação. O respeito à liberdade de imprensa, a compreensão de que a imprensa, via de regra, acaba sendo induzida por esses fatos. E, obviamente, o jornalista ele não pode parar a vida para trabalhar ouvindo a defesa, e ele tem tantas outras matérias, tantas outras pautas. Nós estamos numa era onde tudo é superficial, onde tudo é imediato, onde tudo se coloca nas redes, na mídia, nas redes sociais, e no dia seguinte o assunto muda, o que foi passou, o que ficou, ficou. Não existe um ambiente adequado para que a defesa e defendido e quem está sendo injustiçado possa se posicionar adequadamente. Vamos dar um exemplo muito rápido. No âmbito da Lava Jato, um reitor de uma universidade federal foi acusado injustamente de um crime. Essa versão permaneceu por mais de 1 ano. O reitor, ofendido na sua honra, desesperado, se suicidou. Hoje descobre-se que foi adulterada a prova propositalmente pela delegada em questão, e tenho a impressão de que foi afastada. Hoje se descobre que o reitor era inocente e quem o conhecia sabia disso. Uma pena que uma pessoa que passou 30, 40, 50 anos se dedicando à vida pública de forma honrada, de forma honesta, não suportou a humilhação não tenha suportado a humilhação de uma acusação avassaladora, com a exposição midiática feroz. Quando dialoguei com o jornalista do Fantástico, lembrei a ele de uma outra matéria do Fantástico, um processo no qual eu trabalhei. Naquele processo, um indivíduo foi acusado de conversar com um suposto criminoso em mais de 800 ligações telefônicas. Quando nós acessamos e apuramos todos os elementos, periciamos, etc., nós verificamos que aquilo que saiu na capa do Fantástico, com 600, 700 ou 800 ligações com o criminoso, se tratava de menos de 20 minutos e algumas ligações. Menos de 20 minutos de conversa telefônica absolutamente formal sobre
uma compra de produtos que a empresa vendia. Não tinha nada de criminoso, não existiam 800 ligações, aquilo não existia. Aquilo foi, nem acredito que tenha sido uma maldade, mas alguma leitura equivocada dos dados telefônicos que foi reproduzida assodadamente no relatório policial, foi passado para a imprensa de maneira irresponsável e a imprensa noticiou como informação oficial. Afinal das contas, esse indivíduo foi absolvido. Então, resumindo esse capítulo do que eu tinha a dizer, o processo nem começou. A defesa nem começou. Com uma gravidade. Nós temos aí uma prisão que foi decretada por 2 anos, sem que nem o indivíduo que está preso, que é o Gladson, e nem a indivídua que não está presa, mas que está submetida às ilegalidades de uma prisão ilegal. Desculpem a redundância. Sem que um nem outro tivesse, até agora, o acesso pleno aos elementos que lhe permitam se defender e aos elementos que fundamentam essas medidas de prisão, de fechamento da GAS, de bloqueio das contas bancárias, de proibição de pagamentos dos investidores. E isso não sou eu quem estou dizendo. Quem disse, e há menos de um mês, há 2 semanas aproximadamente, foi a Suprema Corte do país. Ponto. Mireles, eu te cortei, você pode falar. No, doctora André, lo único que yo no, yo voy a preguntarlo aquí en vivo para también las personas tener conciencia sobre eso. Ellos falaron allí en el Fantástico que ahora, yo no sé si yo comprendí errado, que ellos falaron, ahora hay otra nueva orden de prisión por causa de que ella está foragida. O sea, ¿hay otro nuevo mandato de prisión o son los mismos que yo tengo? Eu tenho a impressão de que eles estão absolutamente desatualizados e não tiveram uma assessoria técnica adequada para interpretar esses fatos. Também a defesa não teve voz suficiente para que prestasse a eles os esclarecimentos devidos. Nós enviamos uma nota, não foi uma nota grande, foi uma nota bastante resumida, sucinta, uma vez que o jornalista colocou que os advogados não falariam, já que a Mireles não vai dar entrevista, mas poderiam emitir uma nota. Ok, fizemos uma nota sucinta, em 2, 3 ou 4 parágrafos, que cabe na metade de uma folha. Ainda assim foi cortada uma única frase. Tudo bem, foi até uma boa frase, que resume um pouco a situação, mas, enfim, é preciso que se entenda que o advogado é essencial à justiça. Que o advogado, ele não existe hierarquia entre o advogado, a acusação, o promotor de justiça e o juiz. E que a informação que o advogado passa, ela também existe num ambiente de responsabilidade. O advogado ele pode ser responsabilizado por aquilo que ele fala, se ele, o que diz, não condiz com a verdade. O advogado ele está ali como um dos elementos que, ao final de um processo, vai permitir que haja um processo justo. É assim em qualquer país democrático. Mas nós vivemos num país de cultura autoritária. Nós vivemos num país de democracia recente. Ainda, além de recente, combalida, atacada a todo momento. Nós vivemos um ambiente de cultura jurídica onde, efetivamente, as partes não têm o mesmo nível de respeito pelos atores sociais
e pelos atores, entre aspas, oficiais. Porque nós poderíamos claramente ter esclarecido com honestidade, com verdade, com documentos, que histórias são essas de prisão decretada, prisão não decretada, sucessivas prisões, que é uma ilegalidade, está evidente, está comprovado. Nós temos um parecer recente de um dos maiores professores e doutrinadores de direito penal do mundo, é um brasileiro, vive na Alemanha, o professor Luiz Greco, mas é um dos maiores professores e entendedores de direito penal do planeta. Disculpa que eu interrompa aqui, doutor André. A ilegalidade da prisão e essas sucessivas prisões. O que se faz se o tribunal entende que é ilegal uma prisão, o juiz lança a mão de outra prisão. E aí, quando o tribunal entende ilegal aquela prisão ou desnecessária, que seria a mesma coisa, o juiz lança a mão de outra prisão. Então, sempre que é revogada uma prisão, para que você cumpra uma ordem judicial, você é obrigado a ser preso. Você é obrigado a ser preso pela instância, pela primeira instância, para cumprir uma ordem de soltura de uma instância superior. E isso está absolutamente claro, revelado, e em pouco tempo nós vamos ter reconhecido como um estratagema do juízo de primeira instância para descumprir por via enviesada as ordens dos tribunais superiores. É o que vem acontecendo. A primeira instância, essa semana, em uma reunião sobre o caso, ouvi de um juiz aposentado, que é um dos advogados mais respeitados de Brasília, também é um parceiro nosso nessa defesa, e ele usou uma frase que eu não vinha usando até agora. Ele disse: efetivamente, a juíza de primeira instância quer ser uma revisora das decisões do STJ. Porque o STJ diz assim, pode responder em liberdade. A juíza vai e saca a mão de um outro mandado de prisão. E nunca permite que essa decisão seja comprada, seja cumprida. Nunca permite que a pessoa demonstre que ela pode responder em liberdade, que ela está prestando contas à justiça, que ela tem, como sempre teve, advogado constituído, que ela nunca esteve foragida. Isso foi esclarecido também ao jornalista. E nessa parte, eles ressaltaram, Meirelles vive legalmente, já vivia legalmente nos Estados Unidos. A operação, quando foi deflagrada a Operação Criptos, ela era uma operação sigilosa, e ninguém sabia. Se o Gladstone quisesse fugir e soubesse 6 meses antes, porque 6 meses antes Meirelles já morava nos Estados Unidos, ele não ia ficar no Brasil, Horácio. Poucos dias antes ele estava fora do Brasil. Ele ficaria onde ele estava. E outras situações, o caso do Vicente, por exemplo, é bem revelador. Quando foi revogada a prisão dele, ele vai até o aeroporto para cumprir uma ordem judicial, para voltar para o Brasil, e ele é surpreendido com outro mandado de prisão. Absolutamente ilegal. Tanto é ilegal que foi revogado. Mas que demonstra esse estratagema, essa forma ilegal de descumprir ordens superiores. Y otra cosa, doctor Andrés, que él todavía continúa falando que, Mireles foragida. Primero, él los muestra en mis redes sociales. ¿Vale? Él los muestran yo danzando, bailando, falando que soy DJ, y ellos continúan falando Mireles foragida. Yo estoy en un país que es Estados Unidos, que todas las personas saben, que aquí las leyes se cumplen. Si yo estoy ilegal o estoy haciendo algo errado, aquí toca mi puerta
ya y pronto y me llevan y me capturan y me da prisión. Entonces ellos hagan cosas que realmente, o sea, es mentira lo que ellos están, es una manipulación que hay en la mídia. Alô, doutor André, tá ali? Oi, oi. Sim, é verdade. Eles dizem que você continua foragido. Na verdade, eles não informam bem. Eles dizem que você estava legalmente, que agora tem um novo mandado de prisão. Eu não me surpreendo se amanhã tiver um novo mandado de prisão. E que antes da defesa saber, a imprensa já saiba. Não vou me surpreender, porque alguns elementos do Poder Judiciário, do Ministério Público, no Brasil, às vezes agem dessa maneira. Nós vimos recentemente no caso da Lava Jato. Então, primeiro, a imprensa fica sabendo das coisas antes das partes, antes dos próprios advogados. Não vamos surpreender. Também isso não muda a realidade que nós já conhecemos, que é a decretação de prisão após decisões que revogam ou substituem essas prisões por cautelares ou qualquer coisa do tipo. Essa mecânica é que, em breve, eu imagino, mais breve possível, vai ser enfrentada pelos tribunais. Porque o que está sendo enfrentado são os mandados de prisão isoladamente. O fato de enfrentarmos um por um tem demonstrado que há um encadeamento de ilegalidade. Agora nós temos que enfrentar o encadeamento como um todo. É a fase para a qual nós passamos. Eu tenho para mim que está desmascarado o método de parcialidade, de atuação parcial. O Poder Judiciário ele precisa ser imparcial. Ele não pode olhar a capa do processo. Ele não pode escolher lado. O Ministério Público está de um lado, a defesa está do outro, mas o Ministério Público, primeiro, ele tem uma dupla função. Ele é parte quando ele acusa, mas ele tem uma obrigação de estar preso à lei, porque ele também é um fiscal da lei. Ele não pode querer perseguir a punição ou o processo da forma como o agente do Ministério Público entende que tem que ser tocado, de qualquer maneira. Existem regras. E ele é um fiscal de si mesmo, e é um fiscal do processo, e é um fiscal das partes. E o judiciário, ele tem que estar no meio dos dois. Ele também tem a obrigação de atuar conforme a lei. E ele não pode distinguir as partes. Mesmo o tratamento que é dado ao Ministério Público deve ser dado aos advogados. Isso também é algo que nós não estamos observando nesse processo. Estamos com muita tranquilidade, porque as irregularidades, as ilegalidades, apesar de terem sido escondidas por muito tempo, elas vêm sendo reveladas. E o maior prejudicado de tudo isso, os maiores prejudicados, são os próprios clientes. Porque se os valores ficam bloqueados até o fim do processo, se é o fim do processo que vai dizer o que é a verdade, se é o fim de um processo legal e justo, sem nulidade, que vai permitir com que a gente saiba o que é a verdade, que a gente possa chegar na fase da solução desse conflito. E não se obedece à lei. Não, doutor André, e um ponto muito importante, doutor André, que você está falando. Ellos en el mismo Fantástico, ellos manipulan tanto que en el mismo Fantástico les muestran la fala de Glaxon cuando aquel diputado fala, ¿no? De cómo va a pagar los clientes y Glaxon fala, deme la oportunidad de voltar con la empresa, yo voy y faço los pagamentos. Y ellos colocan eso como que si fuera algo ruim, como algo malo. Sim. Bom, boa parte dos valores apreendidos
estão sob o poder da justiça. Nós perguntamos por que esse valor não foi devolvido ainda aos clientes, já que o Gladson deveria entregar as criptomoedas. Não, o Gladson quer provar a sua inocência e não é tão simples fazer esse trabalho de pagamento. E efetivamente, a justiça ainda não deu conta, e aqui não é nenhuma crítica ao sistema de justiça, mas é culpa desse imbróglio que se tornou esse processo, mas a justiça efetivamente não deu conta de pagar as pessoas nem com os valores que já estão apreendidos. Não é verdade? Então, veja bem, eu preciso me pronunciar também sobre a covardia que foi vítima do Tiago Farias. Eu iba a falar agora, doutor André. Me gostaria que você diera seu ponto de vista sobre a CPI, o que você olhou com o que aconteceu com o Tiago na CPI. Vamos lá. Eu vou gravar um específico sobre isso. Eu já prometi isso. E ainda não consegui parar para fazer com cuidado e o conteúdo que isso merece. Mas, veja bem, primeiro, o Tiago, eu me solidarizo com ele, como com todos os clientes da GAS, clientes, consultores, representantes, seja lá quem forem essas pessoas que estão na ponta mais fraca e que também foram vítimas de toda essa história. Mas aquele rapaz, o Tiago, ele foi intimado como testemunha. E como testemunha, ele não tem os mesmos direitos de uma pessoa, digamos assim, investigada. Mas ele foi tratado como investigado. E a forma como ele foi tratado demonstra o seguinte: as pessoas que defendem a GAS já são colocadas no campo da demonização. Então, elas são excluídas, o que elas falam não tem valor, o que elas pretendem colocar não é levado a sério, e permanece-se uma única versão dos fatos. Então, aquele depoimento, no meu entender, é completamente nulo, porque ele, na verdade, foi um investigado falsamente, no sentido mais simples da palavra, tratado como uma testemunha, para que aí não tivesse direitos, para que aí não tivesse o direito ao silêncio, para que aí não tivesse o direito de saber que o que ele diz poderia recair contra ele e ser vitimado por uma máquina pesada, como é a máquina do Estado. Então, para mim, completamente nulo. Ele não estava preparado, ele foi de coração aberto, não estava preparado para ser tratado como uma pessoa que foi vítima também, não da GAS, mas vítima dessa confusão. E ele tentou explicar isso. E o quanto mais ele tentava esclarecer, mais agredido ele era. Então, não só ele foi desrespeitado na sua dignidade, ele foi colocado em suspeita quando não havia motivo para isso, ele foi silenciado, calado, quando tentava esclarecer o porquê de adotar essa ou aquela posição, e ele foi tratado como investigado sem ter a leitura dos seus direitos. Isso é uma questão muito importante. Ele poderia estar presente acompanhado de advogado, poderia ter obtido para si um habeas corpus que lhe desse o direito ao silêncio, e aí poderia se negar aí, ou comparecer e se negar a responder as perguntas. Mas ele foi de peito aberto, achando que era um espaço de
participação dos clientes, se colocar uma outra versão. E ali ele foi tratado como um criminoso. Não só tratado, como isso foi dito verbalmente. Isso foi dito verbalmente. Agora, doutor André, uma pergunta. Ele como... que precisam ser esclarecidos com detalhe, que aconteceram ali. O episódio de que o deputado se disse ameaçado, eu já soube como isso aconteceu e isso não aconteceu. E cada situação específica. Então, o Thiago tem a nossa solidariedade, o Thiago, como centenas, milhares de pessoas que compartilham da nossa visão do que vem acontecendo e que vem nos defendendo, tem a nossa solidariedade, todos eles. Eu peço, inclusive, que tenham cuidado. Vocês que são as pessoas mais fracas, nós não temos jeito, nós somos advogados, nós estamos numa guerra. A Mireles é obrigada a se defender, o Gladson é obrigado a se defender, mas todas aquelas pessoas que forem se pronunciar em favor da GAS, que forem fazer qualquer manifestação pública, tenham muito cuidado com suas palavras. A gente sabe que tem a solidariedade de vocês. Não se coloquem em risco, porque existem muitos interesses por detrás de toda essa situação. Então, para vocês serem tratados como pessoas que estão de má fé, para vocês serem maltratados, para vocês serem perseguidos, é um passo. Desde que a gente faça esse enfrentamento e tenham cuidado, evitar atacar os deputados. Também estão induzidos em erro ali, todos eles. Eles não conhecem a complexidade dessa história. Alguns podem estar ali movidos por outros interesses, de querer aparecer, de querer notoriedade, de querer voto. Outros podem estar induzidos pelas informações. Outros a gente vê claramente que misturam os casos. E a CPI ela trata de diversos casos enormes, complexos, e eles misturam as pessoas, misturam os fatos. Então, vamos ter cuidado, a responsabilidade, para que isso não se volte contra nós e contra vocês mesmos. Né? Se a gente pede para vocês, não se coloquem em risco, não se coloquem em exposição, não se fragilizem para nós, para defender o que vocês acham que é certo. Infelizmente, é hora de ter cuidado, de recuar, porque uma máquina feroz é uma máquina pesada que não são todos que estão preparados para se defender disso daí. Agora, doutora, uma pergunta. Tiago, se ele se sentiu ofendido em essa CPI, se ele se sentiu humilhado, ele pode fazer uma denúncia, não? Procurar seu direito e fazer uma denúncia contra isso, não? Sim, eu creio primeiro que é preciso se buscar a anulação daquele depoimento. Segundo, é preciso se tratar das ofensas pessoais que ele sofreu. Um deputado, como um juiz, um promotor, a CPI é uma comissão de investigação parlamentar, de parlamentares, de deputados. Parlamentar significa deputado. Ela tem ali uma função de investigação, como um delegado tem, e um escrivão, e a polícia tem a responsabilidade de uma investigação, de um inquérito, por exemplo. Aquelas autoridades precisam respeitar as pessoas que estão ali. A testemunha ela tem direito de ser respeitada. E a autoridade que faz perguntas tem o dever de respeitá-la. Isso não é uma vontade, uma faculdade. Aquilo ali não pode ser um palco para se buscar fama pisoteando sobre a imagem das pessoas. E a boa-fé
fé das pessoas e a dignidade das pessoas. É preciso que a atuação parlamentar tenha cuidado de ter esse tipo de responsabilidade no exercício da sua função, porque senão isso vai recair como o descrédito sobre o próprio parlamento. Isso não interessa a ninguém, porque os deputados representam a todo o povo. Se eles se comportam como pessoas que não se dão ao respeito, que não respeitam os cidadãos, todo o parlamento cai em descrédito. Então, eu acho que é preciso, que há inúmeras medidas a serem tomadas. Provavelmente o Tiago já está conversando com advogados e vai adotar as medidas adequadas, e ele tem direito a elas, sim. Ahora, doctor André, vamos a quiero aprovechar este momento que estamos aquí en una live y estamos hablando así frente a las personas. Porque yo todos los días, para que usted esclarezca esto aquí, tenemos que 604 personas ahora. Todos los días, doctor André, yo recibo mensajes y de verdad yo le agradezco a las personas que están aquí conectadas. Todos los días yo recibo mensajes de personas hablando, mire, difamo por sus abogados, usted está siendo atacada por las redes sociales. Hay abogados que están hablando mentiras, usted está siendo maltratada, usted está siendo criminalizada por las redes sociales, por Instagram, por YouTube, por grandes cantidades de vídeos. ¿Qué esos abogados están haciendo contra esas personas? Porque yo no estoy odiando ningún movimiento. Entonces yo quiero que el doctor Andrés usted hable aquí. ¿Qué es lo que se está haciendo contra todas estas personas que están hablando besteira con mi nombre allí en las redes sociales? Tá, vamos lá. Vou buscar copo d'água que em Brasília nós estamos vivendo uma seca já de quase 4 meses. Vamos lá. Nós vivemos num país onde há liberdade de expressão. Nós vivemos num Estado democrático de direito. O direito que todos nós temos de falar, ele não é absoluto. Ele encontra um limite. O limite está no respeito da lei. No respeito à lei. Todos nós podemos ser responsabilizados na forma da lei por aquilo que falamos. E esses advogados, influenciadores, existem algumas pessoas que parece que querem ganhar fama ou atender a outros interesses ou até mesmo ganhar dinheiro com a tragédia dessas milhares de pessoas. E isso é muito triste e é muito preocupante. As pessoas têm o direito de criticar, as pessoas têm o direito de debater, mas vão encontrar 2 limites. O primeiro limite é o limite da lei, e vale para todos, inclusive para eles. E o segundo limite é que nós vamos mover todos os esforços necessários e vamos tratar com muita gravidade qualquer manifestação pública que ultrapasse o limite da lei. Então, não serão toleradas, como não vem sendo toleradas, ofensas de ordem pessoal, prejulgamento, desrespeito à condição de inocente, presumidamente inocente, que a Constituição garante à senhora Meirelles, ao Gladson e a todas as outras pessoas. Então, a nossa liberdade,
ela é um bem muito caro, muito valioso. E a medida do valor da nossa liberdade é a nossa responsabilidade com as nossas manifestações. Nenhum advogado, influenciador, qualquer pessoa tem o direito de ofensas pessoais, de intimidações, de insuflar as pessoas que já estão envolvidas em suas tragédias pessoais contra quem quer que seja. E isso vem acontecendo em maior e menor grau, aqui e ali, por determinadas pessoas. Eu não quero citar nomes, porque amanhã vão dizer que sou eu que estou acusando. Eu quero ter a responsabilidade com a minha palavra que essas pessoas deveriam ter com as delas. Então, não é adequado. O advogado ele tem que ter um comportamento público, um comportamento social muito mais adequado, muito mais rigoroso, muito mais responsável do que o cidadão comum. O advogado não é qualquer um. Eu já disse, o advogado ele faz parte do sistema de justiça. O advogado ele tem o mesmo papel, a mesma posição hierárquica de um juiz, de um promotor. Para que a gente viva num país sério, para que a gente tenha um poder judiciário respeitado, para que o direito das pessoas, de cada um aqui que está nessa live, de cada cidadão desse país, seja respeitado, é preciso que os advogados se deem ao respeito e que os advogados respeitem a lei e que os advogados respeitem as pessoas. Porque quem fala pelas pessoas no tribunal são os advogados. Advogar significa falar por. Advocare vem do latim. Então, eu exijo e vou exigir e vou adotar as medidas que sejam cabíveis, as mais drásticas que sejam necessárias para defender a minha classe de advogado, para defender que não haja pela rua advogados que desrespeitem as pessoas, advogados que respeitem a lei, advogados que não tenham um comportamento público adequado, decente, respeitoso, cortês, solene. É preciso restaurar a autoridade da imagem do advogado na nossa sociedade e é preciso se excluir dos quadros da ordem dos advogados aqueles advogados que não tenham esse comportamento, que não tenham essa postura, que desrespeitem os réus, que desrespeitem os cidadãos, que desrespeitem as testemunhas, que desrespeitem o cidadão comum, o rico, o pobre, o com voz, o sem voz, o que está nas redes sociais e o que não está. E nós temos visto que alguns advogados não têm se comportado adequadamente no tratamento deste caso. Isso é um desserviço à imagem do advogado na sociedade. Isso é um desserviço ao poder judiciário como um todo, ao sistema judiciário, digamos assim, do qual o advogado faz parte. Isso é um desserviço ao cidadão. O advogado fraco significa o cidadão fraco. Estou falando de AS, não estou falando de tudo. Isso é um desserviço a essas pessoas que têm lá os seus dinheiros bloqueados, seus valores bloqueados, e que ficam ansiando por informações e muitas das vezes recebem informações falsas, recebem informações imprecisas, recebem informações de falsas esperanças, recebem informações de estímulo de ódio, de estímulo de insuflar a tristeza, a mágoa, a raiva dessas pessoas contra os outros, contra terceiros. Acabou. Isso não vai acontecer mais. Isso já tem
diminuído, porque as medidas vêm sendo adotadas. E não vai passar um fio de cabelo sem ser cobrado quando estivermos diante de afronta à lei, de afronta à legalidade, de afronta à dignidade das pessoas. Isso cria-se até um problema de segurança pública, porque uma pessoa desesperada, uma pessoa com ódio, recebendo um estímulo e recebendo uma informação falsa e sendo alimentada no que há de pior acontecendo na vida dela, ela pode atentar contra si, como ela pode atentar contra terceiros. E isso não interessa a ninguém. A ninguém interessa a mentira, a ninguém interessa a violência, a ninguém interessa a meia-verdade, a ninguém interessa que se movimentem pelos pequenos, pelos baixos, pelos interesses escusos que eventualmente tenham circulado esse processo y ese cenário como todo. Bueno, doctor Andrés, qué bueno que usted faló aquí y esclareció algunas cosas, y es bueno también esclareció sobre la CPI, sobre lo que aconteció ahora en el Fantástico y sobre esas personas que están atacando libremente en las redes sociales. Ley existe y las leyes hay que cumplirlas, sea también en las redes sociales. Y bueno, ahí entonces vamos a terminar la live. ¿Tiene otra cosa que falar, doctor Andrés, para fechar aquí la live? Solo le agradezco por haber entrado aquí y haber esclarecido muchas cosas. Só uma coisa, ainda sobre a matéria do Fantástico. Pode ser cobrado amanhã de que não quiseram se pronunciar no Fantástico, depois foram reclamar e foram se expor nas redes sociais. Bom, primeiro, esse argumento foi um argumento considerado. Se a gente fala sobre o assunto nas redes sociais, se a Meirelles de alguma forma se expõe nas redes sociais para um número limitado de pessoas, por que ela não poderia então se manifestar e se defender em cadeia nacional? Eu já coloquei o primeiro porquê. Porque nós não vamos nos manifestar dentro de um ambiente que já tem uma visão prévia e que está ali para debater criminosos. E nós não somos criminosos. Então, nós, eu falo pela minha cliente. A Meirelles não é criminosa, então, enquanto estiverem debatendo o que aconteceu com os crimes, com os criminosos e etc., ela não vai se manifestar nesse ambiente. Segundo, em respeito ao Poder Judiciário. Eu tenho para mim que há críticas a serem feitas, como nós vimos fazendo ao longo desse processo, à atuação de algumas autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público. Essas críticas são respeitosas, são técnicas e são pertinentes. Eu tenho a impressão que num espaço tão pequeno, no contexto de uma matéria tão agressiva, colocar essas críticas em cadeia nacional, uma pessoa que mal começou a se defender, poderia soar como uma afronta. Então nós respeitamos o Poder Judiciário, respeitamos o Ministério Público, sabemos que existe ainda uma história mal compreendida e que muitos estão sendo induzidos em erros por distorções de fato. Isso vai ser esclarecido, vai ser resolvido. Então, nós não gostaríamos que a nossa presença naquela matéria, através da entrevista pessoal de Meirelles, pudesse soar como uma afronta, como um desrespeito, como, olha, está em rede nacional falando mal de autoridades e de processo e etc. A crítica existe, ela é pertinente, ela vai ser colocada adequadamente no processo. Agora, como se manifestar numa rede dessa sem falar essas coisas? Então, nós estamos sacrificando o nosso direito de defender a nossa imagem. Meirelles está sacrificando o direito dela de
defender a imagem dela, as acusações que estão sendo movidas contra ela, no país inteiro, em rede nacional, maior programa jornalístico do país, ela está se sacrificando disso em respeito, em honra e em homenagem ao Poder Judiciário, para que não seja mal interpretada, e ela está então carregando nas costas mais esse peso. E aí fica a pergunta, então por que se manifesta em redes sociais? Essa pergunta eu fiz para Mireles. Vejam vocês que muitas coisas negativas ali foram colocadas naquela matéria de imagem pessoal dela, da própria exposição dela. E aí a Mireles diz para mim o seguinte: doutor, eu estou me manifestando porque eu estou viva, eu preciso viver. E aí é a hora que o advogado se cala e não tem resposta, né? Eu tive a resposta, Mireles, o que eu falei? Eu tive que rir e falar, mais uma lição eu aprendi. Então, hoje, uma pessoa não vive, uma pessoa que não tem as redes, que não se comunica, que não... ela tem parte da vida dela absolutamente sequestrada. E o fato dela ser DJ, e o fato dela compor as músicas e fazer as questões de inteligência artificial, das imagens, etc., isso não tem nada a ver com o processo, isso não tem nada a ver com Bitcoin, isso não tem nada a ver com afronta ao Poder Judiciário, mas isso tem a ver com alguém que vem sendo injustiçada, que muito pouco vem sendo respeitada ainda em seus direitos, mas tem se reafirmado cada vez mais, mas que tem o direito de viver plenamente enquanto assim puder. Então é um direito humano, é um direito à dignidade pessoal dela, é um direito dela de estar viva. E aqui e ali, obviamente, quem vive por um drama tão intenso pode cometer exageros, pode acabar falando do processo quando não deveria, pode falar de alguém. Isso é coisa do ser humano. Isso é normal, isso é natural e isso é justo e saudável. Mas deixar aqui bem registrado, Mireles teria o direito de se manifestar em rede nacional, e esse direito foi dado pelo Fantástico. Seria uma excelente oportunidade dela se defender, dela falar pessoalmente sobre as coisas, e ela abriu mão desse espaço, ela abriu mão desse espaço privilegiado de alcançar milhares de pessoas no Brasil inteiro em respeito às autoridades, em respeito ao Poder Judiciário, em respeito à própria imprensa que se quis adotar aquela versão. É uma pena que não quisesse investigar mais a fundo, que não quisesse ouvir melhor os advogados, que não quisesse examinar o outro lado e outros documentos. É uma pena, mas diz respeito à liberdade de imprensa. Então, ela carrega consigo mais esse peso, mais esse ônus, ao contrário do que se diz, em respeito ao Poder Judiciário, às autoridades. E esse foi um debate que nós tivemos, ela, conosco, os defensores, com o doutor Ciro, com os outros advogados da equipe do escritório, e vamos... No, y yo voy a tener mi momento, doctor Andrés, yo voy a tener mi momento de hablar lo que yo pienso abiertamente, más no en ese ambiente donde solamente están olhando por un lado y no está olhando el otro lado. Já existe uma versão, né? Eu não culpo eles, não quero aqui atacar, é a liberdade deles adotarem a versão que eles quiserem, com responsabilidade. Nós vamos examinar aquilo ali com cuidado. Onde é que tem verdade, onde é que não tem verdade, onde é que tem distorção, não é? Porque a imprensa também tem a liberdade e a responsabilidade ao informar. Mas adotaram uma versão. Naquela versão ali, não nos interessava falar. Porque para nos explicar, ia soar como uma afronta, como um desrespeito. Então, preferimos suportar o peso, o ônus, o custo do silêncio,
e manter o respeito não só à imprensa, como também ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Porque nós temos certeza que o próprio Judiciário e o Ministério Público, em alguma instância, vai corrigir essas injustiças, como vem corrigindo aqui, ali, em decisões ainda tímidas e pontuais, mas que são as que chegaram a essas instâncias para serem examinadas. Em algum momento, todas as outras questões serão enfrentadas. Nós temos visto aí no nosso país muitas injustiças serem corrigidas. Algumas 10 anos depois, 5 anos depois, 3 anos depois, 12 anos depois. A primeira conversa que eu tive com a doutora Mireles, ainda antes dela nos contratar, foi tecendo um rosário de casos onde situações mais complexas, mais agressivas, mais pesadas se esclareceram. E o tempo que isso durou, a batalha judicial que foi, até que a verdade seja demonstrada. Porque uma mentira, quando ela é contada 1000 vezes, isso é um ditado que todos já conhecem, né? Uma mentira, quando ela é contada e repetida 1000 vezes, ela torna-se verdade. No, y hasta el mismo que está siendo acusado, hasta duvida de él mismo. Sí. Porque yo estoy siendo tan atacada durante 2 años, que a veces yo soy fascinosa, yo soy esa persona que me están falando. A veces duvido así. Imagine aqueles que foram prejudicados ou aqueles que nem têm nada a ver com isso, mas que estão olhando. Olha, fantástico, Ministério Público, documentos oficiais, Poder Judiciário. Então, isso vem sendo repetido, e eu não preciso aqui ser nenhum de nós aqui precisa ser nenhum gênio para ver que há uma desproporcionalidade, que até aqui só tiveram matérias de ataque, só tiveram pronunciamentos de ataque, e sempre com a mesma versão, sempre com os mesmos fatos. Hoje, por exemplo, não teve nada de novo. A única coisa que teve de novo foi a história da Times Square e, coitada, Mireles fazendo as dancinhas dela ali na televisão. La próxima vez, ya falei con el público, la próxima vez, fantástico, tiene que sacar una con las inteligencias artificiales. Então, fazer uma aula de dança. Se você soubesse, você ia dançar para o país inteiro assistir. Exato. Tá bom, doutor André. Obrigado por estar aquí, esclarecer las dudas de varias personas que estaban aquí.